próximo palestrante aqui estava previsto lá para o final, mas devido ao fato de ele estar chegando de viagem agora, eu dei prioridade para ele poder descansar. E aqui a finalidade é permitir a participação de todos com o menor prejuízo possível, tá? Então eu gostaria de convidar aqui o doutor Adriano Rocha, que está chegando de viagem agora, e ele mesmo vai explicar de onde vem e o que estava falando, o que estava fazendo. Eu sei que é uma honra ter o senhor aqui. Nas redes sociais nós vemos milhares e milhares de militares acompanhando suas postagens, interagindo. Eu não sei como é que o senhor está dando conta de tanta demanda, mas eu parabenizo pelo seu trabalho, que Deus o abençoe ricamente, boa sorte na sua palestra. Bom, obrigado, querido. Gente, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sei que Vamos receber o doutor com uma salva de palmas, gente? Vamos? Obrigado pelo carinho. Eu estou muito lisonjeado, né, pelo convite, agradeço ao Birajara. Tá? Tá aqui para mim é um grande privilégio e, de fato, eu estou bastante cansado, não sei se dá para perceber, né? Eu estou com a face um tanto cansada por conta de fuso horário, né? Mudança de fuso, 10 horas de voo, né? Eu estou vindo lá da Costa Rica, né? Nós estivemos, eu, presidente do Sindimil Brasília, e mais o Leandro Correia, que é representante daqueles fuzileiros navais que foram desligados, né? Tem um grupo de militares, eu digo militares porque constam, né, nos órgãos do governo como ativos, mas não estão efetivamente ativos, enfim, eles estão num limbo e isso já perdura um tempo. Então a gente esteve lá em São José da Costa Rica, dessa vez fomos recebidos, né, pelo secretário Pablo Saavedra, né, que tem 22 anos de corte, né? A gente protocolou algumas coisas ali e, para quem não me conhece ou não me conhecia, né, eu sou Adriano Rocha, eu sou cabo reformado da Marinha, reformado, né, por um ato completamente abusivo, arbitrário e ilegal, simplesmente porque eu sempre fui um jovem pensador, né? Eu venho de um lugar muito pobre, estudei em escola pública a minha vida inteira, né? E com 9 anos de idade eu comecei a trabalhar como ambulante e, como todo jovem, resolvi ingressar na Marinha. Naquela época não se tinha internet, né? Hoje tem muita propaganda, que inclusive eu tenho combatido essas propagandas falaciosas, porque eles vendem uma imagem, os jovens começam a sonhar, ingressam na força e começam a sofrer as agruras daquilo que sofri. Então, eu não sou um vitimista, eu não reclamo de nada. Tudo que aconteceu na minha vida, desde o meu nascimento até o dia de hoje, faz parte de uma dinâmica que eu entendo, é um propósito. Então, hoje eu sou um exímio defensor dos direitos humanos, daqueles que sofrem quaisquer tipos de injustiça, né? E foi nesse contexto que eu apareci, nas redes sociais e no âmbito da internet, que para mim, né, páginas e senhores, mas eu não tinha a noção, apesar dos meus quase 50 anos, eu não tinha a noção de que a internet era um mundo paralelo tão grande, tão poderoso e tão imenso, né? Tem gente que fala, esse cara quer aparecer na internet. Eu nunca quis aparecer nem na internet, nem em lugar nenhum. Quando surgiu o meu primeiro vídeo, vou dizer porque fiz, eu estou aqui para falar de violações de prerrogativas, né, no âmbito das Forças Armadas, sobretudo a Marinha do Brasil, que é naquela onde é o meu nicho principal, né, mas eu transito na Marinha, no Exército, na Força Aérea fiz um ou dois casos, recentemente estive na AMAN, né, onde consegui um feito, né, que segundo os grandes especialistas, aqui quem está falando é um jovem advogado, um simples advogado, mas segundo especialistas é um fato quase impossível, né? A gente tem advogados aqui, tem militares veteranos e veteranos de verdade, né? Que já estão na reserva aí há 30 anos, há 20 anos. Tem alguém que já viu um relaxamento de prisão administrativa com um pedido feito no âmbito administrativo? Tem alguém aqui que já viu? Ninguém viu, né? E eu consultei muita gente, alguém vai falar assim, doutor, como é que você conseguiu isso? Né? Tem todo um contexto por trás disso. Um general
2 estrelas, comandante da AMAN, fez um despacho, né? Ele não reconheceu os vícios que eu apontei de plano no processo administrativo que prendeu o cadete. No entanto, no seu despacho, onde havia o pedido da libertação daquele jovem da prisão, né? Da liberdade, do relaxamento da prisão, pela ilegalidade, ele diz assim, no seu despacho, né? O eminente general, comandante da AMAN, ele diz o seguinte, tendo em vista que o militar, a prisão imputada nesses 3 dias cumpriu o objetivo, né, educacional, eu defiro o pedido de liberdade, né, e relaxou a prisão. Ora, senhoras e senhores, o menino, o rapaz, tomou 15 dias de prisão. Com 3 dias ele cumpriu o objetivo, né? Então, a gente fica com um monte de inquirições, de perquirições, de indagações, que a gente sabe muito bem como funciona. Então, eu queria entrar, em primeiro lugar, nas questões da prerrogativa da advocacia no âmbito militar. O advogado, ele possui prerrogativas, né? Essas prerrogativas, elas constam na Lei 8.906, o Estatuto da OAB, que justamente não é um privilégio. O advogado não é um profissional privilegiado. Muito embora esteja lá no artigo 133 da Constituição Federal, da nossa Carta Republicana, que o advogado, ele é indispensável à administração da justiça, ele não tem privilégios quando se fala em prerrogativa. A prerrogativa é para defender o pleno exercício do advogado na sua função, né? E, obviamente, aqui a gente tem um colega criminalista, né? Devemos ter outros advogados aqui. Em todas as esferas, há violações de prerrogativas. Existe uma comissão de prerrogativa, onde tem os delegados de prerrogativa que estão de pronto lá para atender essas demandas de violações. Mas, no âmbito castrense, né, no âmbito das Forças Armadas, essas violações, elas são muito mais graves, e elas acontecem de uma forma ainda maior, e esse que vos fala de uma forma muito simples, tem sido um veemente combatente no que tange a essas violações, de modo que algumas coisas têm mudado, né? Quem está dentro das Forças Armadas sabe que coisas estão mudando. Eu não acredito em mudança que vai acontecer da noite para o dia, né, ou do dia para a noite, mas eu acredito muito em mudanças drásticas, em mudanças que precisam acontecer e que vão acontecer à medida em que cada um tiver a conscientização do seu papel, do exercício daquilo que tem que fazer e botar isso em prática, sobretudo perdendo o medo. Então, uma das minhas características, coragem, né? Eu sou um cara extremamente corajoso. Então, alguém diz assim, doutor, o senhor não tem medo? Meu irmão, não tem medo nem de morrer, que dirá de fazer o certo e, porventura, sofrer qualquer tipo de retaliação. Então, esse que vos fala foi preso em 13 de janeiro próximo passado, né, pelo comandante do 1º Distrito Naval, né, os seus comandados me deram voz de prisão, quando eu queria ali simplesmente protocolar um documento, fazer um despacho, né, eu queria um atendimento, despachar aquele documento, porque alguém fala assim, mas é muito fácil, protocola lá e recebe um carimbo. Eu já vi documento sumir, eu já vi muita coisa acontecer, e outra coisa, eu já vi a mentira, né, a falta da verdade, é algo que atenta contra o pundonor militar, contra a ética militar. Os senhores estão aqui, lidam com o militarismo o tempo todo, isso é muito compreensível para todos nós. No entanto, quem mais mente são essas autoridades despóticas, essas autoridades que agem pior, né, eu vou usar um termo aqui bem incisivo, bem duro, que agem pior do que máfia de qualquer tipo ou de qualquer natureza. Eu digo para os senhores que às vezes eu confio muito mais em gente que não é confiável, a gente sabe porque é metido com infinidade de coisas, mas tem palavra, né? E uma autoridade militar que deveria ter palavra, chega na hora de um ato administrativo, né? Ele faz aquele tipo ali, mas viola todo tipo de direito, viola os direitos elementares, a ampla defesa contraditória do militar que está ali imputado, muitas vezes imputado de forma equivocada, de forma premeditada, sem ter cometido qualquer tipo de ilícito, mas está ali pelo a bel prazer daquela autoridade maligna, perversa, que quer satisfazer o seu ego. Então eu vou dizer o seguinte para os senhores, nós temos, né, nas forças militares como um todo, eu sou incisivo, né, em falar sobre isso, abusos de autoridades, assédios sexuais contra mulheres,
misoginia, racismo e tantas outras coisas mais que ferem frontalmente direitos elementares de qualquer ser humano. Agora, quando eu falo da Marinha, né, eu acho que alguém já deu uma palestra aqui, colocou o João Cândido aqui, né? Eu vi em algum lugar aí que eu estava dando uma passada no vídeo ali e vi, né? João Cândido é um herói nacional. João Cândido foi um homem dotado de uma coragem, de uma capacidade intelectual, de uma inteligência, de uma fibra moral e de um espírito de liderança inigualável. No entanto, a Marinha do Brasil, na pessoa do almirante Olsen, né? E se esse vídeo chegar aí para o senhor, mais uma vez eu vou dizer, abjeto é Vossa Excelência quando chama de abjeto aquele que deveria ser reconhecido como herói. E aí eu vou dizer para os senhores da Marinha, né? Na Marinha, o advogado, ele é aviltado, porque querem tomar o celular dele, querem aprender, estão continuadamente fazendo essa prática. O meu eles não tomam. O meu celular os senhores não vão tomar, nunca mais. Aí por que você fala nunca mais? Porque no começo eu tinha receio, no começo eu não entendi algumas coisas, você vai adquirindo experiência. Né? Como que eu surgi no cenário da internet? Eu estava numa determinada OM, fui fazer uma diligência, militar tinha atentado contra a sua própria vida, era uma diligência séria, era um caso grave, e eu fui com mais 2 colegas. Quando cheguei na OM, veio lá, me apresentei para o oficial de serviço, advogado, estava parlamentado, sol de 40 graus, terno e gravata, como manda o figurino, né? E a gente chegou lá, chamaram a assessoria jurídica, e aquela assessoria jurídica, né, na Marinha a gente chama de comandante oficial superior, que de comandante não tem nada, né? Quem é comandante é quem tem a aptidão para o mando, a aptidão para comandar, né? O veterano lá riu, mas é isso, né? Então, são esses, né? Mas aí é igual doutor, eu não sou doutor, não tenho doutorado, eu tenho 3 pós-graduação, mas nunca fiz mestrado, nem doutorado, nem tenho pretensões de fazer, vou fazer algumas outras pós, né? Essa é a minha meta. Então se chama advogado de doutor, mas é uma questão de ritualística e tal, mas eu respeito. Então ela veio me abordar ali na varanda, né, do quartel, na entrada do quartel, e numa forma muito covarde, muito arrogante, né? Pois não, doutor. Ela já sabia porque que eu estava ali, já sabia que eu estava representando. Aí eu falei assim, como assim, pois não, doutor? A senhora vai me atender aqui no pátio, sol de 40 graus, eu de terno e gravata? Não, é aqui sim, eu saí de uma reunião agora. Aí foi a primeira vez que eu fui acometido daquilo que eu chamo de efeito Popeye. Quem conhece o desenho do Popeye, o marinheiro? Todos nós. Por acaso o Popeye é um marinheiro, né? Não é um trocadilho, mas acaba virando. Eu peguei o espinafre, né? O espinafre lê esse meu equipamento celular e falei para ela, a senhora vai me atender aqui mesmo? Doutor, não pode gravar. Eu falei, então toma o celular da minha mão. A senhora está violando as minhas prerrogativas, e aí começou aquele bate-boca. Há quem diga que o doutor Adriano é agressivo, que o doutor... Às vezes eu até acredito, né? Mas eu fico fazendo uma introspecção, pergunto à minha mulher, que é quem dorme comigo, né? E ela fala, não, você é um gentleman, né? Você é um homem de verdade. E eu vou dizer para os senhores o seguinte, lá atrás, quando eu era jovem, né? Eu me prejudiquei em algumas questões na Marinha, porque eu não sabia reagir às agressões, né? E aí, uma simples palavra, tem lá no RDN, alguém deve falar aí, ou já falou, censurar atos superior. Ora, senhoras e senhores, o que é censurar atos superior em pleno século XXI, em pleno século de liberdade de expressão? Então, eu mais uma vez deixo um recado para as autoridades da Marinha, do Exército, do Bombeiro, da Polícia Militar. Vocês não podem mais agir como se estivessem na década de 70, na década de 80, né? Porque esse que vos fala vai continuar lutando para encorajar pessoas, né, encorajar advogados, militares a agirem no estrito cumprimento do dever legal. E eu digo hoje, sabe o que acontece? Inúmeras praças das forças militares se tornaram homens emasculados, porque são aterrorizados em face dos abusos que são perpetrados contra eles. E por que eu digo que são emasculados? Porque não fazem nada quando deveriam fazer. E aí, um suboficial, um subtenente, no auge de sua carreira, quase que no final da carreira, não sabe fazer um documento assim, o capitão, o tenente, o major, o general, me dá essa ordem por escrito. Ah, não, que a gente tem medo de perseguição. Meu irmão, enquanto você tiver medo, essa palavra medo tem que ser banido do nosso dicionário. Né? E aí eu parafraseio Heráclito Sobral Pinto, né, um dos ícones da advocacia brasileira, que vai dizer que a advocacia não é uma profissão para covarde. A advocacia não é profissão para covarde. Me dá aí uns minutos que eu estou aí que eu não estou marcando, quando tiver aí 5, 10, você me fala para eu não passar do meu horário. Então o que acontece?
Foi nesse contexto que eu mostrei o vídeo para alguém falou, pô, solta isso na internet, cara, as pessoas precisam saber disso. Mas aquelas atitudes, aquele tipo de atitude aqui eu fui, que eu sofri nesse dia com essa senhora, já acontecia há muito tempo. E aí o que acontece? O que são violações de prerrogativas? Ora, se eu tenho a prerrogativa de ser atendido com dignidade, com urbanidade, em qualquer segmento, né, da sociedade, no exercício da minha função, como que eles têm que me receber? Com dignidade. Né? Se eu estou numa audiência e a lei diz que eu posso ficar sentado ou em pé, eu posso escolher se eu posso ficar sentado ou em pé. E isso é problema meu. A autoridade julgadora, o desembargador, o promotor, seja lá quem for, não tem o direito de interferir nisso. Por quê? Quando o legislador colocou lá na lei, ele colocou por algumas razões. Então, existe um princípio constitucional, né, que é o princípio da inocência, que não pode ser negligenciado. E no Brasil, lamentavelmente, nós temos inúmeros inocentes presos, né, quando temos, na verdade, muito culpado solto. Então, é uma inversão de valores terríveis. E como que a gente cessa isso? A gente cessa isso quando o advogado entra com tecnicidade, entra com urbanidade, com dignidade, com fibra moral, com caráter, e de forma técnica, assertiva e com destemor, demonstra ali aquela ilegalidade perpetrada. E aí, senhoras e senhores, quando a gente fala de processo administrativo no âmbito militar, de qualquer força, e a Marinha mais gravosa dela, né? Por que eu falo da Marinha? Porque a Marinha eu tive dentro dela 16 anos, né? Entrei pela porta e me jogaram para fora pela janela. Alguém vai dizer, o senhor tem mágoa, o senhor tem ressentimento? Aí eu respondo o seguinte, eu sou igual o Claudinho e Bochecha, só love, só love, só love, só love. Eu só trabalho com amor, só que as pessoas não sabem distinguir o que é você lutar por justiça e você ser cheio de rancor. Eu quero dizer para o Almirante Lobo, Vossa Excelência mandou me prender naquele ato covarde, né? O senhor é um covarde, porque o senhor não sai de trás da sua mesa, né? Mandou lá os seus comandados meterem a mão em mim e me prender naquela grave violação, mas eu quero dizer para o senhor que eu amo o senhor, né? Com amor, de persona para persona, um amor humano. E o senhor, né, já demonstrou, já deixou claro para esse que vos fala, que o senhor é um cara completamente desumano. E desumanidade é o que eu vejo no âmbito naval, senhoras e senhores. Por quê? Recentemente, né, um menino de 16 anos, aluno do primeiro ano do Colégio Naval, atentou contra a vida dele. Sabe por quê, senhoras e senhores? Porque dentro daquele Colégio Naval tem tortura. E foi isso que foi uma das coisas que eu fui denunciar lá, na Corte Internacional. A tortura não pode acontecer no âmbito militar. Não há que se falar em se distorcer os princípios elementares, constitucionais, princípios legítimos, princípios legais, princípios que foram instituídos para justamente nortear as forças militares, a vida castrense, hierarquia e disciplina. São princípios constitucionais. Mas isso não dá respaldo para um humilhar o outro. O maior, hierarquicamente, não pode pisar, não pode esmagar, não pode massacrar o hierarquicamente inferior. Então, me solidarizo aqui com a família do aluno 1097 Melo Júnior. E eu queria, com muito respeito, né, me dirigir ao senhor Rodrigo, que é doutor também, advogado, colega, a sua mãe, dona Daniele, e pedir aos senhores um minutinho de silêncio na memória do Melo Júnior, né, que recentemente atentou contra a sua vida e deixou diversos vídeos na internet. Doutor, quando o senhor publica esse vídeo, né, o senhor mancha lá, o senhor quer fazer o quê? Tem gente que distorce. Eu quero provar para os senhores que o índice de suicídio nas Forças Armadas, nas Forças Auxiliares, são cada vez maiores, são cada vez mais alarmantes, e ninguém está fazendo nada, ninguém está se movendo, ninguém está se movimentando. Enquanto eu tiver voz, enquanto eu estiver vivo, pisando sobre essa terra, digam o que disser, eu vou me insurgir com toda a demência, com toda a força da minha alma, e vou lutar pelo direito à vida, pelo direito à saúde, pelo direito ao militarismo honesto, idôneo, e contra todo e qualquer tipo de crueldade perpetrada por toda e qualquer autoridade em qualquer força desse país. Então eu queria pedir aos senhores, em memória do aluno 1097 Melo Júnior, que atentou contra a sua vida, deu um tiro na sua fronte e se matou. E ficou no colo dos pais. Um advogado e profissional da segurança. Vamos fazer esse minuto de silêncio.
em homenagem também ao primeiro sargento, salvo engano, Mendes, fuzileiro naval. O terceiro fuzileiro naval que atentou contra a sua vida esse ano. Isso não pode ser esquecido, isso não pode cair no esquecimento. Um minuto de silêncio, por gentileza. Obrigado, senhoras e senhores. Então, quando eu falo dessas coisas, eu não estou falando de embuste, gente. Não tem nada que eu fale na internet que eu não tenha como provar. Nada. Por que vocês acham que eu estou aqui? Se eu fosse um embusteiro, o sistema já tinha me derrubado, já tinha me pego. Eu sou caçado institucionalmente, a instituição me persegue. Aí eu vou falar uma coisa para os senhores. Depois dessa minha proeminência na internet, no Exército estão me recebendo bem. Eu quero enaltecer aqui o comandante Emanuel, do PRIAP, antes de eu ser preso. Fui recebido lá por ele, né, de uma forma cordial, cortês. Então não há que se falar na figura de um advogado causador de tumulto, como muita gente quer fazer transparecer. Isso é de uma imbecilidade incomum. Perfil e padrão Marinha do Brasil. Aí eu vou falar para os senhores, ora, como que pode um perfil institucional, além de advogado, eu sou jornalista, eu sou um comunicador, um perfil institucional bloquear o perfil de um cidadão brasileiro? Eu vou falar cidadão. Eu estou bloqueado no perfil de algumas autoridades navais, como por exemplo o Almirante Pavone, que até agora o senhor está lá com o seu teatro, leva lá o seu pessoal lá dos blogueiros e tal, os influencers, vem para a Marinha, que a Marinha é uma beleza. Eu quero ver o senhor mostrar a comida lá no rancho. Eu quero ver o senhor mostrar os navios sucateados que a Marinha Brasileira tem hoje. E de quem é a culpa? De quem é a culpa eu não sei. E eu não estou falando aqui de política, nem de politicagem, nem de politiqueiro, porque isso já vem desde 1991, quando esse ingressou na Marinha. E tem gente aqui que é de 70, que é de 80. E não há que se falar em outra coisa diferente, porque a gente sabe. Então, a primeira coisa que precisa mudar são os direitos elementares do cidadão militar. Ele está sendo participado por alguma coisa, ele está sendo imputado algum delito a ele, algum crime, alguma transgressão disciplinar, que ele tem o direito ao devido processo legal, que ele tem o direito à ampla defesa e contraditório. Então, nas minhas redes sociais, quem não conhece, se você botar lá Adriano Rocha no Instagram, ou no TikTok, ou no YouTube, que eu estou começando agora, estou fazendo os podcasts, e eu vou provar. Porque a gente trabalha, não é com palavra. Palavra o vento leva. Né? Quando eu falo que tem tortura, e eu estou falando só que eu sofri tortura, eu sofri tortura física. Eu sofri tortura física, é engraçado que as coisas se repetem, né? Eu sofri tortura física de um comandante que não me permitiu ir no banheiro. Naquela ocasião, eu estava mais jovem, tinha mais energia, então eu não urinei nas calças. Mas nessa prisão arbitrária, no Comando Mercantil Naval, eu urinei nas calças. Né? Para quem ouviu aí, alguém vai dizer, por que o senhor não falou lá na audiência de custódia? Na audiência de custódia eu já estava 30 horas aceso, 30 horas acordado, eu já tinha participado de 2 procedimentos, eu já estava não sei quantas horas, virei à noite, então ali eu já não estava na minha normalidade, eu não podia falar agora, manda eu sentar na frente do juiz agora, se qualquer um desses promotores que estão com essas investigações na mão, aí vocês vão ver eu falar, vocês vão ver eu arrolar o almirante Olsen, né, para ele falar da Marinha, para ele dizer porque que ele chamou de abjeto João Cândido. Eu quero saber. Eu queria que a autoridade dessa me recebesse, né? E eles, aí você quer ver uma coisa? Eles negam audiência para o militar, um comandante negar audiência para o militar. O advogado faz o pedido de audiência, eles negam. Indefiro. Mas indefere por quê? Pode indeferir? Gente, ninguém pode fazer nada ou deixar de fazer no estrito cumprimento da lei. Todos aqui presentes, todos os cidadãos, do presidente a qualquer outra pessoa que vive num contexto mais simples, todos, sem exceção, somos escravos das leis. Somos escravos das leis. Então eu quero dizer para os senhores, né, tem muita gente aí criando um monte de narrativa, criando um monte de falácia, tem um monte de gente político me procurando,
né, para um monte de coisa. Meu irmão, hoje eu sou um advogado militante, com corpo, alma e espírito, no exercício do meu mistério. Hoje eu sou um comunicador que veicula notícia. E não é notícia sem fundamento, não. Me mostra ali alguma coisa que eu falei que é mentira. Por mais que a autoridade queira distorcer e queira me perseguir. A verdade, ela é implacável. E aí eu parafraseio São Paulo apóstolo, que vai dizer que nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Acabou meu tempo ou ainda tem 5 minutos? Ainda resta 5 minutos? Hoje não dá para falar pra caramba. Quer mais não? Rapaz, a critério de vocês, eu estou aqui para lavar os pés dos senhores. Eu sei que já assumiram essa tribuna aqui, muita gente boa, muita gente com expertise naquilo que falou. Infelizmente, eu gostaria muito de estar numa conferência dessa, né, num congresso desse, durante todas as palestras para ouvir, mas eu venho dessa missão, uma missão que foi árdua, né, uma missão que foi difícil, mas nós fomos de forma estratégica, né. Eu costumo dizer que o Jorge Brito é um ícone das questões inerentes aos direitos humanos, né? Um cara com muita expertise, foi aluno de Cassado Trindade, né? Que foi presidente por 2 mandatos lá da Corte Interamericana de Direitos Humanos em São José da Costa Rica. Então tem uma expertise, uma bagagem muito grande, né? E não dá mais para a gente aturar, gente. Não dá para a gente aturar mais um comandante chamar um cabo de macaco, julgando ele pela sua cor. Não dá mais para alguém ser vilipendiado por causa da sua opção sexual dentro de uma força armada. Não dá para alguém sofrer tortura psicológica, pressão psicológica, porque um comandante resolveu assediar aquela moça, aquela senhora que é casada, que é fiel e que não quer ter nada com um desgraçado daquele, e porque ela diz não, ela fica sendo cerceada, tendo suas avaliações deduzidas. Alguém vai dizer, doutor, mas isso não se fala, mas quem que vai falar, senhoras e senhores? Quantos aqui já ouviram um caso de uma criança que fora violada, abusada sexualmente? Faz assim, quem já ouviu? A totalidade. Né? Aí você pergunta, por que aquela criança não procurou alguém e falou? Porque ela está subjugada no manto do terror psicológico. Ela está subjugada no manto da pressão psicológica, do pavor, do medo e do terror. Eu quero dizer para os senhores que o ambiente das forças militares hoje no Brasil é um ambiente aterrorizador. Capitães, coronéis, generais usam as suas forças, das suas platinas, das suas patentes para torturarem moralmente, para vilipendiarem, para humilharem e para calarem a voz das pessoas. E a Marinha, quando eu falo é 01 nisso, a Marinha tá punindo a gente que me segue. Depois, se a senhora quiser me dar caso de aeronáutica, eu quero. Tem uma advogada, doutora Luana, quero mandar até um abraço para ela, atua lá em Belém do Pará, me conta muitos casos de aeronáutica, mas eu sei poucos. Então, assim, usam das suas patentes para aterrorizarem. Qual a pessoa aterrorizada que está ali e vai falar? Não fala. Aí sabe o que vai acontecer? Vai desenvolver episódio pós-traumático, fruto de abuso de autoridade. Aí sabe onde ele vai? Para o médico da força. Aí o médico da força é hierarquizado. O médico da força é um capitão e tem por trás dele um general, tem por trás dele... Eu não deixo cliente meu ir para médico de força. Unidade integrada da saúde mental é um lugar que mata gente e não trata. Estou falando da Marinha, mas aí estou conhecendo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Teu colega aqui policial. E essas juntas, isso tem que mudar, não adianta, senhores. Os senhores precisam mudar. Senhores médicos das forças militares, os senhores fizeram 2 juramentos. O juramento de obedecer irrestritamente às ordens superiores. Isso são ordens legais. E os senhores fizeram o juramento de Hipócrates, que diz que os senhores devem salvar a vida. Aí eu me pergunto, ora, se eu tenho senso de humanidade, eu sou um médico oficial, em primeiro lugar, está o meu juramento de salvar a vida, o resto é o resto. Se eu tiver que desacatar uma autoridade para salvar a vida, é isso que eu vou fazer. Doutor, o senhor está estimulando o não acatamento das ordens? Não! Eu estou dizendo que não se deve obedecer uma ordem emanada de autoridade maior, hierarquicamente, quando ela é ilegal.
falando isso? Porque eu recebi um laudo, né? E as coisas convergem de um jeito que não tem para onde correr. A verdade, ela aparece. Eu recebi um laudo, né, de patologia psiquiátrica que eu não tenho. Daqui a 15 dias eu vou entrevistar um bacharel em direito aprovado na advocacia que foi laudado com um laudo muito mais grave que o meu. Laudado com esquizofrenia. E eu conheço outros casos. Você tem noção do que é isso? Aí vão falar assim, doutor, foi um erro. Pô, cá para nós. A gente vai usar a expressão aqui, vai chutar o paisano. Né? Vai chutar o paisano. Então, assim, gente, é muito sério o que acontece dentro da ambiência militar. É muito sério o que acontece dentro da ambiência da Marinha do Brasil. E a gente não pode se curvar a isso. E aí, a gente até hoje, né? A gente nunca teve uma representatividade efetiva no Congresso Nacional. Por que a gente passa essa miséria aqui? Porque aqui tem um monte de representantes de associação, ninguém se une. Esse dia um cara me procurou, aí está vendo minha proeminência na internet, né? Eu recebo alguns convites para as questões políticas e eu não dou resposta nenhuma. Né? Eu penso algumas coisas, mas aí a pergunta que eu fiz para o cidadão, você já veio que você é candidato agora? Não, fui candidato. Falei, quantos votos você fez? Ele 1000 numa eleição dessa passada. Aí depois eu vim para vereador, fiz 200. Rio de Janeiro, gente. O primeiro maior colégio eleitoral do Brasil. Para federal fez 1000. Falei, irmão, tu quer ajuda a mim em quê? Se eu vier candidato hoje, com a máxima humildade, máximo respeito dos senhores, de todos que aqui estão, eu corro um risco muito grande de fazer 20, 30 mil votos. E por que eu falo isso? Vou provar para os senhores. Porque eu tenho 7 milhões que me acompanham aqui. Aí não tem aquele negócio do TikTok, a dança da bundinha e tal. Não é isso aqui que eu estou fazendo, não. O TikTok pode ter 50 milhões de seguidores, que se botar o nome na urna, ele faz 100 votos. Eu não. Eu sou um defensor incansável de todos os senhores que aqui estão e de militares que estão lá na outra ponta do Brasil. Eu já fiz defesa de gente lá em Tabatinga, lá em Manaus, aqui à distância. E consegui, graças a Deus, e a capacidade que ele me deu, reverter coisas que talvez fossem imagináveis de serem revertidas. E alguém fica lá na internet de hater, né? Esse advogado é advogado midiático, é advogado não sei de quê, é advogado não sei de que lá. Eu sou um advogado que ama a justiça, que sofreu as agruras e as dores da injustiça e por conta disso se formou, deu a volta por cima e veio para fazer a diferença. Então, quando o assunto é política, eu penso que a gente tem que ter alguém lá. Mas antes de eu dar o meu voto, eu quero saber algumas coisas. Quem é esse cara? Qual a índole dele? Qual a intenção dele? Qual caráter ele tem? Que representatividade ele tem? Quantos votos ele vai fazer? Porque acontece desde sempre. Os caciques elegem lá o Pazuello, o general Pazuello, estou encerrando já, queridão. O Pazuello, que nada está fazendo por ninguém, agora quer se meter lá na 13954. Aí elege o Porsche do Bolsonaro, o papagaio do pirata, o Hélio Negão, e aí eu posso chamar ele assim, sem nenhum tipo de racismo, porque o nome dele na urna é Hélio Negão, né? Fica lá com aquela cara de espantalho. Deve ser, tá? Papagaio de pirata. Então, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção dos senhores. Aqueles que têm suas crenças, né? Suas fés, sejam elas quais forem, eu acredito num grande e todo-poderoso Senhor do Universo que rege todas as coisas, fazem todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então, por parte dessa persona, Adriano Rocha, não há nenhum tipo de ressentimento da Marinha. É só vocês olharem no meu olho. Não há nenhum tipo de ressentimento a quem quer que seja. Apenas há coragem e fome e sede de justiça. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, doutor. Eu passo as suas mãos aqui no certificado de participação. O senhor abrilhantou grandemente aqui o nosso evento, tá? Eu sou admirador da coragem do advogado, tá? Merecidamente, o senhor está fazendo um excelente trabalho e eu sou estudante de Direito também, tá? Quando eu crescer, vai ser igual você. Gente boa aí. E aí, o que acontece? Eu estou muito feliz com esse congresso, porque nós temos recebido aqui pessoas que têm
trazido informações. Tudo aqui se trata de um ambiente de conversa. Nós estamos conversando, não estamos agredindo ninguém, nós estamos apenas conversando e mostrando o que acontece. Tá? Cada palestrante é responsável pela sua palestra. Exatamente. E nós estamos aqui felizes com os resultados. As pessoas vêm aqui, falam de coração aberto e as verdades, aquilo que todo mundo sabe. Então, muito obrigado. Querido, e eu agradeço a gentileza. Eu vou precisar me retirar, eu vou para o Sul Fluminense agora, né? Então eu vou pegar uma estrada para ir para casa. Minha esposa, minha digníssima esposa, está lá me esperando, né? Eu passei a noite no hotel, acordei cedo, tomei um café reforçado. Então vou almoçar e vou me dirigir para minha residência. Fico o meu carinho, meu abraço a cada um dos senhores. Estou à disposição dos senhores em qualquer tempo, para qualquer que seja a necessidade. E reitero, o meu papel é lavar os pés dos senhores. Bia, obrigado, vou te dar um beijo. Você tem cara de nordestino bravo. Meu pai é nordestino, está com 76 anos. Ele não tinha essa questão, né, de beijo, de abraço, e eu treinei ele, eu doutrinei meu pai. Pai, eu te amo. Aí, tinha aquela mentalidade que homem não beija homem, mas eu te olho você como irmão mais velho. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Deus abençoe, cara. Um forte abraço aí a todos vocês. Tchau, precisa de ajuda aí, né? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Ok? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, muito obrigado.